CBN Auto Esporte. No CBN Auto Esporte de hoje, nós vamos contar todos os resultados, todos os detalhes da premiação Carro do Ano 2026. É o prêmio mais importante da indústria automotiva brasileira, feito pelos nossos colegas da revista Auto Esporte. Acabou de ser realizado nos últimos dias. A categoria principal foi vencida pelo Renault Boreal, um SUV que a gente falou aqui no CBN Auto Esporte não tem muito tempo, mas tem várias outras categorias. Inclusive, essa vitória da Renault deu o bicampeonato para a montadora francesa, porque eles também tinham vencido no ano passado com o Renault Kardian. Mas a gente vai detalhar essa categoria com as notas de cada carro e também a gente vai trazer as informações dos vencedores das outras 5 categorias de carros e também tem outras categorias mais técnicas para você saber tudo aqui no CBN Auto Esporte de hoje. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Fala, Léo, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. Bora lá, falar de carro do ano. Carro do ano que teve um recorde, né? 49 carros elegíveis, 27 finalistas, 21 marcas diferentes, mostrando aí um aquecimento do mercado, né? Teve mais carro com mudança significativa credenciado para competir, ou então mais carro 100% novo que chegou no mercado nos últimos tempos, o que é um bom termômetro do que está acontecendo nesses últimos anos, na verdade nos últimos meses aqui no Brasil, porque o carro do ano pega do final do ano passado, do final de 2024, até agora final de 2025, né? Exatamente. Eu acho que já é um reflexo daqueles 140 bilhões lá de investimentos que a indústria automotiva vem anunciando para o mercado brasileiro desde o ano passado. Então, essa quantidade de lançamentos já reflete esses investimentos e reflete também a chegada de várias marcas novas para o mercado brasileiro, né? Principalmente da China. Então, isso teve um impacto aí bem significativo nessa quantidade de carros elegíveis para todas as categorias. Bom, vamos falar da categoria principal, categoria carro do ano. Lembrando, né, que desculpa te cortar, mas que para competir no carro do ano, o carro tem que ter passado por mudanças significativas mesmo, assim, né? Ou uma troca de geração, ou uma restilização muito profunda, no qual ele cumpra pelo menos 4 de 6 critérios que o regulamento prevê de atualização de segurança, técnica, mecânica, né, de motorização, visual, de acabamento interno, enfim. Tudo isso é levado em consideração. São 4 de 6 para carros e 3 de 6 para picapes, porque picapes tem um tempo de atualização mais alongado, né? E até por isso teve também a concentração das picapes todas numa categoria só, né? Independentemente de preço, de porte e tal, esse ano elas estavam todas juntas numa categoria só. Bom, primeira categoria, carro do ano, considera todos os modelos até R$250 mil, e aí já é uma ressalva importante de fazer, que vale para todas as categorias também. Aqui não tem definição de carroceria, se é um SUV, se é um hatch, se é um sedã, são todos os carros que se encaixem até esse recorte de preço de R$250 mil. O Renault Boreal, como a gente já falou, venceu. Ele competiu com Volkswagen Tera, Honda WR-V, Nissan Kicks e o GAC GS4, que é essa GAC é uma das chinesas que chegaram agora nos últimos meses ao Brasil. Foi uma disputa relativamente apertada entre esses modelos, né? A gente tem inclusive as notas aí para saber como que cada um se saiu nessa competição, né, Léo? Exatamente, não foi apertado como no ano passado. No ano passado, não sei se você lembra, mas a diferença foi de 0,1. Foi super disputado. Entre os 3 primeiros colocados. Dessa vez, o Renault Boreal, a maior distância, se eu não estou enganado, é justamente a do Renault Boreal para o restante. Uma grande surpresa, mas acho que né, um resultado bem merecido, porque o Boreal ele é muito significativo para a Renault, né? Ele representa um novo momento da Renault, um carro com tecnologias, com itens que a Renault nunca teve, né, entre modelos produzidos no Brasil, enfim. Então, a maior diferença acabou sendo essa, mas, num geral, a diferença entre os 5 primeiros colocados realmente foi bem apertada, o que mostra como, na verdade, assim, cada vez mais o nível, né, do processo produtivo dos carros ele vai subindo, e o que acaba definindo quem ganha e quem perde são detalhes, né? Então, para os jurados, e você foi um deles, isso é
é um processo bem complexo para você escolher ali quais carros realmente são os melhores, né, dentro dos critérios ali. A gente tem ali um período de, sei lá, 2, 3 meses em que a gente concentra testes de todos esses carros, né? Então, é um carro atrás do outro e na hora que a gente vai preencher a planilha ali, é muito detalhe para ir olhando, porque é isso que você falou, às vezes é uma nota 0,1 que faz toda a diferença para um carro ganhar. O que eu acho interessante também, especificando essas notas que você mencionou, foi a diferença do Tera, que foi o segundo colocado, com 8,13, para o terceiro, que foi o Honda WRV com 7,94. Aqui foi uma diferença muito pequena, né? Nessa disputa, o segundo e o terceiro colocados podiam mudar por qualquer diferença de voto, né? Exatamente, exatamente. Isso mostra, né, o que a gente vem falando, de como realmente são os detalhes que vão fazer a diferença, porque realmente tanto o WRV quanto o Tera são produtos também que têm diversas qualidades ali e realmente acabam sendo esses detalhezinhos que fazem a diferença ali na hora da escolha. Bom, vamos seguir para a próxima categoria, que é o carro do ano Premium, que considera os carros de 250 mil até 400 mil reais. Nessa categoria a gente teve disputando o Audi A5, BMW Série 2 Gran Coupé, GWM Tank 300, Mitsubishi Outlander PHEV e o Zeekr X. O vitorioso foi o Audi A5, com 8,62. Aqui uma disputa também... me chama a atenção, na verdade, aqui, Léo, eu queria saber se o seu comentário iria mais ou menos por esse caminho. A segunda colocação ficou com o GWM Tank 300 por 0,3 de um para o outro. Foi aqui um pouco mais apertado. Sim, eu acho que isso comprova a evolução dos carros chineses, né, que a gente já vem debatendo aqui em vários programas. Mas o Audi A5 era o favorito, é uma geração inteiramente nova, é um produto muito bem acertado pela Audi. O Tank 300 também, ele é aquele Jeep, né, quem ainda não conhece, um Jeep 4x4, com uma cara meio de Land Rover Defender ali e tal. Mas é um carro muito confortável, é muito surpreendente de você rodar nesse produto, né? Então, acho que por conta dessas qualidades, ele acabou ficando na segunda colocação, vencendo um carro da BMW. Isso é muito difícil, né? O BMW eu acredito que tenha ficado em terceiro claro, é um BMW, é um ótimo carro, mas a versão elegível nessa categoria era a versão de entrada, que é a 220, com um motor menos potente, então não chega a ser aquele carro da BMW tão brilha os olhos vistoso quanto outros BMW. Eu acho que isso também fez a diferença, mas o resultado do Tank 300 realmente surpreende. E aí, quando a gente compara o BMW Série 2, que ficou na terceira colocação, com o próximo, também, porque na verdade ele ficou empatado com o Zeekr X, que é um outro carro chinês também, mostrando exatamente isso, né? A competitividade desses carros, que nesse caso aqui ele conseguiu empatar com um carro da BMW, né? Com certeza, com certeza. Só comprova realmente a evolução que a gente vem tendo nos carros dessas marcas chinesas. Seguindo aqui para a próxima categoria, carro do ano Super Premium. Aí a gente está falando dos carros de 400 mil a 600 mil reais. Aí sim veio um alívio para a BMW, porque eles venceram com o X3, levando a melhor contra o Audi Q5, Lexus NX 450H+, Porsche Macan elétrico e o Volkswagen Golf GTI. Exatamente, a BMW também trouxe uma geração inteiramente nova do X3 para o Brasil, né, agora em 2025. É um carro também bem bacana, tem muitos recursos de tecnologia, é um carro que estaciona sozinho e tal, e por isso acabou ficando com a vitória, também com uma margem apertada ali para os outros modelos, né, que ficaram na segunda, terceira e quarta colocações. Me chamou a atenção só aqui o Golf GTI, que ficou com 7,73 de pontuação, enquanto o vencedor da categoria, o X3, com 8,64, uma diferença bem significativa, né? Exatamente. O Golf GTI, ele entrou nessa categoria porque na categoria de esportivos a gente teve uma limitação para carros a partir de 400 cavalos, Sim. Então o Golf acabou entrando nesta categoria Super Premium por conta do preço dele. É um carro muito legal, o Golf GTI, muito divertido, mas acho que a vida dele era difícil mesmo, né? Contra um X3, contra um Porsche Macan, um Audi Q5, realmente, a vida fica difícil pro Golfzinho. Ele passou de ano rápido demais, foi ali pra sala dos mais velhos, e aí acabou ficando mais difícil para ele, né? Exato. Mas tudo bem, competiu de forma digna.
Bom, a partir dos R$ 600 mil, aí é a categoria carro do ano luxo. E foi mais um prêmio para a Audi, né? O Audi A6 e-tron levou a melhor contra o Kia EV9, Porsche Panamera e Volvo EX90. Mais um resultado apertadíssimo, né? Aqui acho que foi a diferença mais apertada de todas. 0,03 do Audi A6 e-tron para o Kia EV9. O Kia EV9 é um carro muito surpreendente. Eu dirigi esse carro e, assim, é um carro que realmente surpreende demais. Não me espantaria se ele tivesse vencido. Mas o A6 e-tron também é um excelente carro e acabou conquistando essa vitória por 3 centésimos de ponto. E mesmo se a gente pegar o próprio Volvo EX90, 8,42 e o Panamera 8,29, é uma diferença muito apertada entre os 4 carros. Me surpreendeu essa posição do Kia EV9, porque o A6 e-tron eu classificava ali como um dos favoritos, dos potenciais para vencer. O Kia EV9 surpreende, mas eu não achava que ele fosse encostar tanto. De fato, foi um desempenho impressionante desse carro aqui da Kia nessa categoria. E os esportivos, Léo? Todos acima de 400 cavalos. Porsche 911 levou, na versão GTS especificamente, né, superou o Audi RS3 e o Mercedes AMG GT 63S. Essa é a categoria que qualquer ponto, qualquer detalhe conta mesmo, porque nas pistas é isso que importa, né? Quem vai ali no detalhe um pouco melhor do que o outro. Exatamente. E aqui ganhou a força da Porsche, né? E do 911, que talvez seja o carro esportivo mais tradicional no mundo, assim. Então, isso fez muita diferença. O AMG GT, você chegou a andar nesse carro? Dirigi agora na reta final dos testes, eu cheguei a pegar ele e me surpreendeu positivamente. Esse carro é maravilhoso, o GT 63S. O Porsche 911 GTS também, obviamente, super carro. Eu acho que a vida já estava difícil mesmo pro Audi RS3, com todas as suas qualidades, mas esses dois produtos aqui eram muito fora de série. Então o RS3 acabou ficando na terceira posição, com uma boa nota em relação aos outros dois, é verdade. 7,46, ele ficou 0,2 só atrás do vencedor, então competiu muito bem, mas a vitória ficou com o 911 GTS, que é um esportivo híbrido, com um motor híbrido bem peculiar, mas a gente fala daqui a pouquinho do motor desse carro. Eu, até contando aqui uma curiosidade, nesses 3 carros, o primeiro que eu dirigi foi o RS3, e já gostei, evidentemente é um baita carro. Depois eu peguei o 911 GTS, e aí realmente é um 911, né? É difícil de competir, de falar qualquer coisa, então aí eu percebi que a briga seria difícil. E quando eu peguei o último, que foi o AMG GT 63S, aí eu achei que tinha uma disputa. Aí eu percebi que realmente o AMG GT não estava brincando e poderia competir, mas foi uma diferença aí, o 911 com 7,66, o AMG GT com 7,59, foi disputado, mas é isso, quando você compete com 911, seja na pista ou nas notas que contemplam muito mais coisa, né? Aí a gente não tá falando só de desempenho. Entra o acabamento interno, entram os itens de segurança, entram vários quesitos que a gente avalia. E aí sim ele conseguiu também manter a dianteira nessa competição. Seguindo aqui com os vencedores do carro do ano, a gente tem a categoria de picape do ano. Quem levou a melhor foi a Ford Maverick, na versão Tremor, que venceu contra a Fiat Titano, GWM Power P30, Mitsubishi Triton e Ram 3500. E aqui, nessa categoria, tinha modelos de propostas completamente diferentes, né? A Maverick, uma picape ali intermediária, contra a Titano, a Power e a Triton ali de porte médio, de fato, e a Ram 3500 daquela bem parrudona. Exatamente. Na edição passada, a gente chegou a dividir, né, a categoria picape do ano em picapes premium e não premium. Mas nesse ano a gente mapeou a quantidade de lançamentos que esse segmento, né, essa categoria, esse setor de picapes teria, e a gente viu que não teria uma quantidade tão significativa de lançamentos a ponto de justificar dividir por 2. Porque aí ficariam só, 2 finalistas em uma modelos, e 3 na outra, não seria legal. Então, por isso que a gente juntou tudo, várias picapes de segmentos diferentes, realmente, e me surpreendeu demais o resultado. Eu também. Foi o resultado que mais me surpreendeu, foi o da Maverick Tremor, que realmente é um produto que melhorou muito. A Ford fez um trabalho incrível na suspensão desse carro, né, com suspensão elevada, que era uma das grandes críticas que a Maverick tinha anteriormente. A Ford resolveu esse problema, deixou ela muito mais robusta,
mexeu em vários outros itens também de tecnologia, de segurança que ela precisava, e o resultado tá aí, né? Ela conquistou aí o título de picape do ano. É isso, eu acho que se tivesse a divisão por categorias, a Maverick certamente, na minha opinião, na minha aposta, né, ela iria muito bem. Eu ali, até antes do prêmio acontecer, estava conversando com os outros jurados, porque a gente não sabe o resultado até a hora da revelação, né? Exatamente. É um mistério total, porque os votos passam ali por uma auditoria e a gente não sabe o resultado até ele ser divulgado. E aí a gente fica se perguntando, né, o que vai pesar mais? Nesse caso aqui, eu achei que a categoria, por exemplo, de espaço, que contempla, por exemplo, a capacidade dela levar carga, o tamanho da caçamba, fosse jogar contra a Maverick. Mas, certamente aqui o que aconteceu é que os votos dos jurados nos outros quesitos, segurança, conforto, acabamento, acabaram dando uma vantagem para ela em relação às outras que são mais afeitas aí ao trabalho. Então, acho que foi um pouco essa equação que acabou favorecendo um pouco a Maverick, né? Vamos seguir para as categorias mais técnicas, Léo, porque tem as categorias focadas em motores. E aí tem a divisão de motor do ano a combustão, motor do ano híbrido e motor do ano elétrico. No motor do ano a combustão, BMW X3 levou mais uma, né? Exatamente. O X3 levou, não com o motor do carro que competiu na categoria Super Premium, que era o motor 2.0 híbrido leve, mas o que competiu foi o 3.0 da versão M50, que é um 3.0 híbrido leve também, de 48 volts, tem um motor elétrico lá de 19 cavalos que ajuda a tracionar as rodas, nunca sozinho, né? Porque esse é um dos quesitos do motor do ano a combustão. Você pode até ter um híbrido leve, desde que não tracione as rodas. E é o que acontece com esse motor do X3. São ali 398 cavalos de potência combinada. E realmente um motor aí com muita qualidade, construído pela BMW. Isso aí dispensa apresentações e acabou vencendo na categoria contra, né, um motor 2.0 turbo Evo 5 da família A888 do Audi A5, que é também um super motor. O Fiat GSE T200 Hybrid, que é uma solução bem bacana de engenharia brasileira de híbrido leve, né, para o Pulse e para o Fastback. E os dois motores turbo diesel ali da GWM e da Mitsubishi. É isso. A diferença do motor da BMW para o da Audi foi relativamente pequena. O da BMW teve nota 8,08 e o da Audi 7,93, então aí também uma disputa relativamente apertada desses dois. E motor do ano híbrido, Porsche 911 GTS levou a melhor. Esse é aquele que você mencionou lá atrás, que é um híbrido diferente, né? Exatamente. E essa categoria aqui, eu achei ela incrível. Para mim era a categoria mais disputada, porque só tinha motor muito legal. Vários tipos de conjunto diferentes, né, de conjuntos híbridos. O da GAC, que é um híbrido pleno. Esse motor da GAC é o motor a combustão que compõe ali o conjunto híbrido, é o motor a combustão mais eficiente do mundo, que tem o maior nível de eficiência térmica do mundo. Esse BYD DMI do Turbo, né, do Song Plus Premium, que também é uma motorização bem interessante. O HIT4 do Tank 300, que é um híbrido plug-in também bem interessante. O Jayco 1.5 Turbo do Jayco 7, para mim até tinha boas chances de vencer, porque é um motor muito eficiente, um motor híbrido plug-in também. Ficou em segundo lugar, né? Ficou em segundo lugar e acabou vencendo mais uma vez a força da Porsche, né, que é um motor híbrido pleno, ele não tem recarga externa, mas ele também não traciona as rodas. Ele entrou no motor do ano híbrido por ser um motor híbrido pleno, né? Ele tem uma arquitetura de alta tensão e não de baixa tensão, mas é uma arquitetura que não traciona as rodas em modo só elétrico, ela está sempre auxiliando o motor a combustão, que é esse 3.6 Boxer. A Porsche ela tomou essa decisão justamente para manter o caráter esportivo do carro, né? Não fazer o motor a combustão perder o protagonismo da equação aí de um 911, e deu super certo. Acabou vencendo a categoria motor do ano híbrido. E venceu também em motor do ano elétrico. Nada mal para Porsche, hein? Levou também com o motor do Taycan Turbo GT. Pra mim essa era a maior barbada, porque é um conjunto com 1.034 cavalos. É difícil bater, né? 126 ponto alguma coisa quilos de torque. E não sei se você sabe, Gui, mas o Porsche Taycan Turbo GT é o carro mais rápido já testado na história do autosport, de levar para a pista de testes e
tirar o 0 a 100. Impressionante. 2,3 segundos esse carro foi de 0 a 100 no nosso teste. O nosso motorista de teste lá, o Alexandre Silvestre, até passou mal. Passou mal assim, a pressão dele deu aquela baixada no 0 a 100 de tão rápido que é o carro. E ele tá acostumado, ele testa carros no Autosport há anos. Exatamente. Sim. Então é um conjunto absurdo e vitória mais que merecida. Essa aí era difícil de tirar a taça das mãos da Porsche. Léo, teve outras duas categorias que eu acho que são legais também da gente finalizar aqui falando, que são duas novidades aí, né, no carro do ano. Vocês fizeram aí uma avaliação sobre as marcas que tiveram o melhor atendimento do ano e o melhor pós-venda. Vamos dizer quem ganhou cada uma delas, mas explicar um pouquinho o que essas categorias contemplavam, porque isso é muito importante muitas vezes, na hora de definir a compra do carro, né? Exatamente. A gente trouxe essas duas categorias como uma inovação para o carro do ano, por entender justamente que a gente fala muito do produto, da qualidade dos produtos, mas essa questão do atendimento, da jornada de compra, do pós-venda, né, depois que a compra é efetuada, é crucial para a decisão de compra. E eu acho que é muito importante para os consumidores e muito importante para as marcas, para também saber em que pontos elas precisam melhorar o seu atendimento. Então a gente buscou uma parceria com a Decoupling, que é uma empresa fundada nos Estados Unidos por 2 pesquisadores brasileiros. Um deles trabalha em Harvard, trabalhou, na verdade, muitos anos em Harvard. Hoje ele trabalha na Universidade da Califórnia, o professor Thales Teixeira. O outro é o professor Leandro Guissoni, que trabalha na FGV aqui no Brasil. Eles são especializados em transformação digital, em uso da transformação digital na área do marketing. E eles criaram uma metodologia, né, que a gente usou aqui nesses prêmios, que faz o uso de uma espécie de varredura, né, em comentários de internet, comentários espontâneos de proprietários dos carros, em fóruns, redes sociais, sites de avaliação, sites de opinião do dono, tudo mais. Fazem essa varredura. Só para o Prêmio do Autosport foram mais de 100 mil comentários coletados. Uhum. Esses comentários passam por um processamento de inteligência artificial, que faz uma filtragem dos dados, tira comentários extremamente elogiosos, comentários extremamente ofensivos, para fazer um equilíbrio ali de comentários que sejam realmente propositivos numa análise de um atendimento de uma marca. E depois a própria Decoupling faz uma pesquisa com humanos para validar aquilo que a IA coletou. Né? Então, parte desses voluntários da pesquisa, eles pegam parte dos comentários e fazem classificações também dos comentários em assuntos, né? Aqui a pessoa está falando de test drive, aqui a pessoa está falando de atendimento da concessionária, aqui a pessoa está falando de negociação de preço, para validar com essas classificações que a IA também faz. E uma outra parte são proprietários de carros das marcas pesquisadas, que respondem também questionários sobre os temas para ver se o que os humanos falam bate com o que eles pesquisaram na IA. E o índice de acerto, de concordância entre o que os humanos falam e o que a IA coletou foi de 97%. Caramba. Entre 94% e 97%. Então é uma pesquisa super bem feita. Uhum. E daí a gente tirou esses 2 prêmios, o atendimento do ano e o pós-venda do ano. O atendimento do ano ele tem 5 quesitos, né, que você pode acompanhar lá no site da Autosport para entender exatamente os quesitos, e no pós-venda do ano a gente levou em consideração 8 critérios para chegar aos vencedores. Muito bom, então o atendimento do ano ficou com a Honda, enquanto o pós-venda do ano ficou com a Nissan, certo? Exatamente, 2 marcas japonesas. As japonesas a gente já sabe que são muito bem conceituadas nessa questão do atendimento ao cliente, e isso se refletiu aqui nessa pesquisa. Lembrando que essa pesquisa foi feita com as 10 marcas de carro mais vendidas do mercado brasileiro no primeiro semestre de 2025, de acordo com os dados da Fenabrave. Então, a gente pegou as 10 principais marcas por entender que é onde a gente encontraria um maior volume de dados ali
para essa pesquisa. Você falou de serem duas japonesas e elas têm essa tradição, né, de focarem muito nesses aspectos de pós-venda, de atendimento, e eu ia brincar, bom, quem não deve ter ficado feliz é a Toyota, mas a Toyota ficou bem posicionada nas duas avaliações. Certamente eles vão trabalhar bastante no próximo ano para entender o que dá para melhorar e levar essa também. Exatamente, eles ficaram em segundo lugar no atendimento do ano, que é Honda e Toyota, e ficaram em quarto lugar no pós-venda do ano. Então acho que eles vão querer trabalhar para ganhar ano que vem, sim. Muito bem. Bom, a cobertura completa e vários outros detalhes, tudo disponível lá no site da Autosport. Vai ter também esse material na próxima edição da revista Autosport, certo? Corretíssimo, Gui. Muito bem, quem quiser saber mais então, fica o convite. Leonardo Félix, obrigado, viu, pela participação aqui mais uma vez. Valeu, Gui, valeu a todos os nossos ouvintes e espectadores. Até a próxima. Até. CBN Auto Esporte fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Cauã Felipe e do Juliano Fonseca e a edição do Rafael Furugem. Lembrando que você pode ouvir esse e outros episódios no site e aplicativo da CBN, nos aplicativos de podcasts. Também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify. No rádio a gente volta todos os domingos às 9 horas da manhã. Até mais. CBN Auto Esporte.